parte da equipe da AESB. Já fizemos diversas palestras aqui, a gente sempre acabou esquecendo de explicar melhor o que é a AESB. Né? A AESB foi uma associação que ela teve início com alguns ex-alunos aqui da escola, que eles tiveram muita gratidão em cima daquilo que eles aprenderam aqui, em cima do conhecimento que eles tiveram aqui no Senai. E esse grupo de alunos, né, acabou querendo montar uma associação com qual objetivo? O objetivo de devolver à sociedade um pouco dos benefícios que ele recebeu em função do conhecimento que ele obteve aqui no Senai. Tá? A maioria do pessoal que faz parte da ESB hoje são tudo pessoas que felizmente cresceram muito na vida, foram muito bem profissionalmente e a base de tudo começou aqui no Senai. Bom, como eu falei, o grupo é composto por ex-alunos aqui da escola suíço-brasileira e além dos alunos, nós temos apoio do próprio Senai, nós temos apoio de algumas pessoas da diretoria do Senai, do pessoal da administração aqui da própria escola, tem o professor Heroíno, o Marcílio que nos apoia muito, uma série de pessoas aqui internas que nos dão muito apoio para a ESB poder seguir as suas atividades, né? E todos que estão trabalhando na ESB hoje são voluntários, a gente não tem funcionários, digamos assim, na ESB. Então tudo que a gente está fazendo é mão de obra nossa mesma, mão de obra de ex-alunos aqui. Bom, a ESB ela tem como qualquer entidade, ela tem uma missão, né? Que é promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus associados, valorizando a ação voluntária como prática da cidadania e responsabilidade social. E é uma missão que a gente convida todos que estão presentes aqui hoje a participar. Né? O que a gente tem promovido? Nós temos promovido, como está escrito ali, voluntariado, porque todos nós somos voluntários na ESB. Né? Nossa missão, ser uma referência na contribuição para o desenvolvimento humano e devolver à sociedade aquilo que recebemos e conquistamos. Né? Então a nossa ideia, nossa visão dentro da ESB é que nós nos tornemos a melhor entidade de fazer a prática que é a nossa missão. Tá? Então, hoje, todos os nossos participantes se dedicam a diversas áreas. Nós temos a ESB dividida em setores de área de projetos, área administrativa, uma série de coisas. Só que assim, todo mundo de todas as áreas da ESB acabam sempre se ajudando entre todas elas. Né? E os nossos valores. Pessoas em primeiro lugar, a ESB foi criada para pessoas. A ESB foi criada para ajudar pessoas a ter um desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Então, isso está em primeiro lugar. Ética, né? Acho que não precisa explicar tudo que a gente faz aqui. Né? Está envolvido com a nossa transparência também. A ESB é uma associação aberta. Tudo que acontece aqui dentro é exposto de forma muito clara. E temos responsabilidade. Né? Responsabilidade em que sentido? A gente também não assume para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então nós temos diversos projetos em andamento e tínhamos outras propostas também de outros projetos. Porque a gente não vai assumir projeto que a gente eventualmente não tem a condição de abraçar. Os projetos que a gente abraça, a nossa responsabilidade é que eles sejam muito bem executados. O que nós temos aí como os projetos que estão em andamento hoje em dia na ESB? Bom, o primeiro que é o mais conhecido é o projeto de palestras, né? Ano passado nós tivemos já diversas palestras aqui. Esse ano, eu acho que são 8 ou 10 palestras que estão programadas para esse ano. Então, esse é o primeiro projeto que está em andamento, que é o mais conhecido, porque tem muita gente presente nas nossas palestras. Nós temos um projeto, que é um projeto que a gente julga ter tido um sucesso muito legal, que é o projeto do Jovem Aprendiz. O que consistiu esse projeto? Nós firmamos uma parceria com a Associação Educar, onde cerca de 30 alunos tiveram um treinamento, fizeram aulas para poder prestar o concurso aqui do Senai e se classificar e poder estudar no Senai. No caso, esse primeiro projeto que nós fizemos, os alunos entraram no Senai Eri Torres. Né? Foi um sucesso muito grande porque diversos alunos entraram, mas como vocês sabem, para entrar no Senai o aluno tem que estar empregado em alguma entidade e nós conseguimos 9 alunos se engajarem numa empresa e estarem hoje empregados e estudando no Senai. Tá? Esse projeto esse ano está tendo um prosseguimento num projeto chamado Projeto de Mentoria,
onde esses 9 alunos estão sendo acompanhados por 9 mentores da ESB, que vão ajudá-los tanto no crescimento profissional quanto no crescimento pessoal deles. Então a equipe de mentoria vai acompanhá-los desde o primeiro mês que eles estão no Senai, até daqui 2 anos, quando eles se formarem, a gente vai estar junto com eles, tanto apoiando alguma dificuldade que eles venham a ter ou no Senai, ou dentro da empresa que eles estão trabalhando, alguma dificuldade profissional, ou qualquer coisa que nós possamos auxiliá-los. Tá? É um projeto que foi muito bem sucedido no ano passado, e que esse ano a gente continua buscando parceria para fazer uma nova turma para esse ano também. Nós temos na ACD nós temos cerca de 7 ou 8 projetos em andamento dentro da ACD. Também é um projeto muito bacana. E o que nós fazemos lá dentro? Nós damos suporte técnico para melhoria dos processos que existem dentro da ACD. A ACD ela é uma pequena indústria, né, que fabrica próteses, fabrica uma série de cadeiras de roda, uma série de objetos para as necessidades de pessoas deficientes. Então nós temos um projeto, aquele primeiro ali, que é a trava suíça, que é uma trava que vai nas dobras do joelho e dos pés daquelas próteses de pessoas que não têm firmeza nas pernas. A gente está junto com a equipe da ACD desenvolvendo um novo modelo mais eficiente do que eles usam hoje. Nós temos um projeto para desenvolver um novo modelo de cadeira de rodas, onde eles têm dezenas de modelos de cadeira de roda para cada situação. A gente está trabalhando com eles de forma a desenvolver um modelo só que a gente consiga adequar conforme o tipo de deficiência que a pessoa for utilizar tenha, né? E temos um projeto, esse eu vou passar até para vocês darem uma olhada, que é um capacete que algumas crianças quando nascem, eles têm umas certas deformidades no crânio e precisam de uma proteção, porque qualquer batida em função disso elas podem sofrer um derrame, podem sofrer um problema mais sério. Então elas têm que usar um capacete de proteção até que o crânio tenha tido uma estabilização. Eles produzem esses capacetes num processo muito complicado lá de derreter uma placa de plástico em cima de um molde da cabeça da criança. É uma coisa que é muito demorada e muito custosa. E nós agora estamos fazendo já os protótipos, imprimindo em 3D esses capacetes para agilizar o processo. Eles têm hoje capacidade de produzir só 40 capacetes por mês, e com uma impressora 3D que a ESB conseguiu uma doação para eles, para a ACD, a gente pretende passar para aproximadamente 100 capacetes por mês, no momento com uma impressora só. Depois, tendo sucesso, o processo todo é capaz de ser colocado numa linha de produção de impressoras 3D lá para a ACD. Bom, e muitas pessoas gostam dos nossos projetos, né, acham a ESB uma entidade que tem objetivos bacanas e gostaria de contribuir. Quais são as formas que a gente convida todo mundo a contribuir na ESB? Primeiro, se associando com a ESB. Você entrando no site da ESB, você pode fazer um cadastro e você pode optar em fazer uma contribuição anual, que os membros todos da ESB fazem. Tá? Você pode patrocinar projetos, então você tem uma empresa, você tem uma entidade, que você tem algum projeto da ESB que você acha legal, ou algum projeto que você queira desenvolver e entregar esse projeto para a ESB, você pode também contribuir com a ESB dessa forma, né? Fazer uma troca com a ESB. Você traz um projeto seu, você patrocina esse projeto, a ESB executa o projeto para você. Você pode trabalhar na ESB mesmo, disponibilizar o seu tempo para a ESB, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Nós temos aí hoje aproximadamente 25 pessoas que são membros da ESB e nos falta gente para tudo aqui dentro da ESB ainda. A gente precisa de pessoal para estar mais presente junto aos projetos. Então, se você tiver um tempo para se dedicar à ESB, você conversa com uma das pessoas aqui, presentes aqui que são da ESB, e a gente te explica a forma que você pode começar a participar das nossas atividades. Divulgar a ESB, né? Quer dizer, mesmo que você não tenha um projeto, mas você conhece uma outra empresa, uma outra entidade, que você sabe que lá tem projetos sociais, você queira engajar a ESB nesses projetos, você pode divulgar, né, pôr em contato conosco, que a gente agradece também. Tá? O nosso site é www.aesb.net.br. A partir do próximo mês, em vez de ser .net, vai ser .org. Tá? O site novo ele já está praticamente concluído. E quem quiser entrar em contato conosco, o e-mail é esse daqui. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui.
Agora eu vou convidar o Emanuel, que é o nosso palestrante de hoje, a falar a respeito de impressão 3D. Eu vou passar para vocês, no decorrer da palestra, uma série desses modelos para vocês poderem olhar de perto mais ou menos como que é um projeto, um objeto impresso em 3D, ok? Obrigado a vocês. Pode segurar para o palco por 1 minuto? Estou transmitindo ao vivo. Você achar alguma coisa que não tem nessa mochila a parte de dinheiro? Nossa, você seguiu finalizar? Você seguiu finalizar? Depois eu troco aqui, é isso? Sim, tá. Daí você vai só, já vai pôr na minha apresentação. Leva o original pra frente junto. Alguém conhece a figura que tem na tela? É só olhar pra trás aí. Vai lá, Felipe. Scanner em 1 minuto atrás. Levou quanto tempo, Felipe? 1 minuto, eu acho. 1 minuto. Nós temos um aparelho chamado Acom Mobile Studio Pro. O nome é longo, mas ele é um scanner 3D paramétrico num tablet. O tablet está lá no fundo, ele vai estar depois à disposição para vocês poderem saber mais a respeito. Mas eu quero que vocês observem essa captura realizada em alguns segundos, com uma velocidade incrível, que ela já saiu com medidas, ela é paramétrica, e com texturas. Hoje nós estamos realizando o scanner 3D por 2 motivos muito importantes na indústria. O primeiro é evidente, engenharia reversa, levar dados de um produto que eu não fabriquei para o meio digital. Né? Poder copiar um dado, fazer um molde. O segundo já é novidade. Nós estamos, em vez de circular uma pessoa ou um objeto para produzir um scanner, eu posso ficar parado e circular o ambiente para fazer a inserção de realidade virtual ou ampliada. Nós estamos auxiliando algumas montadoras hoje que estão fazendo a migração das fábricas do processo de fábrica deles, a simulação fabril, o projeto de planejamento de linha, tudo virtual. Eles não vão mais ter que fazer uma linha de montagem que é protótipo para validar qual é a ordem de montagem precisa das peças. Eles escaneiam a linha e com óculos de realidade virtual e luvas, você simula a montagem do veículo e valida a melhor ordem de montagem para que um componente não atrapalhe o outro. Em alguns minutos a gente consegue fazer isso. No passado, as histórias de projetos eram contratados para fazer isso, para um trabalho de meses. 2, 3 projetistas fazendo acompanhamento, medição, tempos e métodos, validação de posicionamento das peças. Era um fuzuê. Muito obrigado. Deixa eu me posicionar aqui. Ó. Ah, perfeito, obrigado. Você pode trocar a apresentação? Obrigado. Isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Só para pontuar vocês, a impressora 3D hoje ela deve ser vista como um martelo. Você não precisa fazer curso para operar um martelo. Né? Dentro do contexto da oficina você é melhor com o martelo, mas você não vai fazer um curso. Quanto menos a gente se dedicar a saber disso, mais a gente vai entrar no macro. Nós estamos vivendo num momento de industrialização ímpar. O passador, João? Isso aqui, né? Fantástico. Nós estamos vivendo um momento de industrial ímpar. Parte vocês já conhecem. Né? Parte continua igual. Nós precisamos continuar sendo bom, bonito e barato, nenhuma novidade. Nós temos regulamentações cada vez mais específicas, nenhuma novidade. Ecologicamente correto já é um tema mais novo, né? Pegada de carbono, você ter que zerar a sua marca de carbono.
customização em massa já é um termo que já não deveria ser novo. Todo mundo conhece o termo customização em massa. Tem alguém com honestidade que não conheça? Maravilha. Vocês não conhecem? Só para dar um exemplo muito rápido, a capa de celular é um exemplo de customização em massa. Eu faço um item milhares de vezes igual e daí eu desenvolvo uma forma de cada pessoa em cada região a se afeiçoar a ela. Existe algum produto de valor maior do que a capa de celular que segue essa tendência? O Volkswagen Up tinha como apelo ser um carro para todos os públicos. Eu podia fazer o painel verde, o carro vermelho, o para-choque preto. Era a bandeira da Jamaica, mas era a minha bandeira da Jamaica. O Fiat, o Mobi, você customiza a textura do painel e assim por diante. Nós estamos vivendo um momento de super customização. E para atender esse momento, nós temos que vencer algumas barreiras que continuam se acelerando. Só para pontuar o início deste ano, caso vocês estivessem na festa, ela estivesse muito boa. Neste ano, nós continuamos com javalis radioativos impedindo a volta dos moradores para sua casa no Japão. Né? Em Fukushima. É isso? Isso. Parece um negócio tão de seriado, né? Quando você fala que javalis radioativos estão expulsando as pessoas de sua casa. Mas também parece de seriado ter um carro em órbita, né? Indo em direção a Marte, que vai passar por Marte. Isso também parece novidade. Nós temos fábricas completamente escuras, chamadas Dark Factory. Elas não são pintadas de preto, elas não têm luzes acesas. Por que elas não têm luzes acesas? Porque elas não têm funcionários. São só robôs operando. Esta é a fábrica da Philips, na Holanda, chamada Dark Factory. A fábrica do futuro vai ter um cachorro e um ser humano como funcionários. O ser humano alimenta o cachorro e o cachorro impede que o ser humano atrapalhe os robôs. Não deixa ele entrar na fábrica. Essa é a fábrica do futuro. Isso já é realidade. Nós temos inteligências artificiais conduzindo novos negócios. Quem aqui conhece o Watson da IBM? Quem não conhece? Maravilha, se eu não sou repetitivo. O Watson da IBM é um serviço de inteligência artificial programável. O que ele faz? Geralmente no Excel, geralmente no banco de dados, eu posso cruzar tabelas para obter médias, encontrar padrões, tudo aquilo que a gente aprende em estatística. Mas e quando os dados não vêm tabulados? Quando eu preciso de um olhar externo para encontrar um padrão num dado que não está no Excel? O Watson ele consegue fazer isso. Ele consegue cruzar dados não tabulados, não referenciados e encontrar padrões. Um exemplo bem interessante e muito importante para escolas, para universidades. Mais uma vez o McDonald's foi processado. Nenhuma novidade até aqui. Disseram que o óleo frito da batata frita faz mal, dá câncer, que provoca males absurdos. E boa parte disso deve ser verdade, mas a empresa do óleo ficou brava e fez uma aposta. Chegou até a Johnson & Johnson e falou: Johnson, você me dá suas patentes, aquelas, não preciso ler, pode ser criptografado, me dá todas as suas pesquisas na área médica, que eu vou cruzar com 5 anos de análise de óleo frito queimado. Eu quero que o Watson encontre alguma proteína boa, para provar que o óleo queimado não faz só mal. E o Watson encontrou uma proteína que, quando isolada, evita a calvície. Você sabe o que significa isso? Vocês sabem o que é círculo virtuoso? Círculo virtuoso é um negócio que ainda não existe no Brasil, mas está bem exemplificado no Big Bang Theory, aquele seriado da Warner Channel, com o Sheldon, com todo mundo. Lá nos Estados Unidos você pode ter como profissão pesquisador de universidade. Aí uma empresa nacional, uma empresa pequena que quer criar um novo produto, mas não tem acesso à tecnologia, vai à universidade e encomenda uma pesquisa. Os professores vão chefiar um grupo de alunos que vão conduzir essa pesquisa e vai encontrar um produto novo. Essa empresa floresce, ela cresce, ela vai buscar um novo produto. Nesse momento, quando ela cresce, ela não vai mais na faculdade fazer uma nova pesquisa encomendada. Porque isso é lerdo, isso é dispendioso, isso daí afeta a sigilosidade. Ela contrata aquele professor e alunos para ela, para formar o centro de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento da empresa. Daí a faculdade fica com um vácuo. Os pesquisadores e alunos brilhantes foram levados pela indústria. Novos professores e alunos assumem o lugar daqueles e eles vêm sem vícios, vêm com a cabeça fresca. E isso renova o chamado ciclo virtuoso. E quando as pesquisas não são mais feitas pela faculdade? E quando a inteligência artificial começa a criar patentes para si? Você sabe que patente é a moeda de troca no mundo industrial. É o que dá o valor a uma empresa ou tira o valor dela. A Google comprou a Motorola só pelas patentes, depois vendeu a marca Motorola para a Lenovo. Ela só ficou com as patentes da marca.
Agora nós temos inteligência artificial fazendo pesquisa por nós. E para falar do ciclo acadêmico que nós estamos vivendo, né? Só para dar um exemplo na área da programação. Quantas pessoas nós estamos formando para serem programadores de inteligência artificial? Gestores de fábricas robôs. Vamos dar um exemplo mais pé no chão? Vamos falar só das 10 linguagens de programação que o mundo mais utiliza atualmente? Tá lá o Java, tá lá o C++. O C++ é de 79, né? É isso? Não, eu tinha deixado uma colinha, mas acho que é de 69, 79. Sabe o que é interessante? O 9º lugar, o Swift, da Apple, tem 4 anos. A 9ª linguagem mais usada no mundo tem 4 anos. Nós não formamos uma turma de bacharéis em ciências da computação, em programadores na universidade, e essa linguagem já é a 9ª mais utilizada. Google Go é a 10ª. Nós não formamos ainda 2 turmas. Ele é de 2008, ela tem mais tempo. Você sabe que essas linguagens estão surgindo durante o currículo acadêmico do 1º ao 5º ano de um bacharelado, e o cara nem sabe que isso acontece? Pior, um estudo recente mostra que aquilo que você aprende no 1º ano, antes do 3º ano já está obsoleto. O novo analfabeto não é mais aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não é capaz de desaprender algo que ele tomava como certo e aprender um conceito novo. Isto é a manufatura 4.0, a exigência de mercado que ela oferece. Inteligência das coisas, hiperconectividade. Vamos dar um exemplo do que é inteligência. Vocês já ouviram falar de internet das coisas? IoT, lá em Minas chamado de internet dos trem, né? Vocês já ouviram esse... só para dar mais um exemplo, né? A população agrícola norte-americana hoje é ativa. O que é população agrícola segundo o IBGE? Qualquer morador em cidades com 250 mil habitantes ou menos. Isso é 18% da população norte-americana. No Brasil, esse mesmo dado dá 38%. Mas a população ativa nas fazendas norte-americanas hoje é de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Gente, é muito pouca gente, porque todas as colheitadeiras, todos os módulos que fazem a semeadura já são drones. É uma pessoa numa cabine com ar-condicionado no escritório que controla 20, 30 colheitadeiras. Eu não preciso mais ter pessoas colhendo milho. Claro que nem tudo isso daí são flores, né? O Facebook, o Google e a Amazon tiveram que desligar inteligências artificiais recentemente. Essa do Facebook inventou uma linguagem dela para fazer negócios com outros robôs, com outros chatbots da internet. E ela viu que os chatbots começaram a conversar na mesma linguagem com ela. E os seres humanos que inventaram essa linguagem não sabiam o que acontecia. Só via que produtos sumiam daqui, dinheiro sumia daqui, reaparecia ali, eles desligaram. Uma inteligência artificial inventou sua própria linguagem. É o primeiro passo da Skynet, né? Vocês não são jovens demais ainda para Terminator aí no fundo, não, né? A revista Exame publicou uma matéria falando que quais são os 10 empregos que vão desaparecer em 10 anos. 80% dos empregos em 10 anos não existem ainda. Os outros 20% é o que sobra dos que estão aqui hoje. Porque o chatbot, aquilo que quando você entra na Magazine Luiza e fala: olá, eu sou a Lu, posso te ajudar? Isso é um chatbot, é um robô feito para tentar te ajudar, e a hora que ela entra em pânico, ela chama um atendente do mundo real. Todas as profissões que lidam com interação mecânica, né? Você tem um certo valor que pode dar desconto, você tem uma certa regra para assegurar uma pessoa, para dar empréstimo. Todas essas profissões, operador de caixa, corretor de imóveis, digitador de dados, trabalhadores rurais, árbitro de decisões judiciais, não de futebol, agente de crédito, até de futebol ele fala aqui. Todas essas profissões vão desaparecer em 10 anos. Talvez não no Brasil, mas lá fora com certeza. No Brasil pode levar 15. Temos emprego por mais 5 anos. Quais são as 7 profissões chamadas de futuro em 10 anos? O Professional Triber, que é um cara que une mídias diferentes, tribos diferentes para eventos. Então vai ter o Lollapalooza, ele quer atrair o pessoal que gosta de outra banda, de determinadas bandas distintas, para que se aguentem no mesmo evento. Professores freelancers. Quem aqui já teve que ter aula particular de matemática no ensino fundamental? O professor freelancer não é o professor de reforço. É um professor que vai dar aula do que não existe matéria acadêmica, pelo MEC.
Ele é formado pela prática em uma experimentação. Por exemplo, a GE já está há 5 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, com a sua própria inteligência artificial chamada Predix. E a maior dificuldade deles hoje é encontrar mão de obra para trabalhar com o Predix. Então eles decidiram que iam formar sua própria mão de obra, pegar pessoas de talentos e formar sua própria mão de obra. O professor freelancer vai ser o cara que vai começar a formar mão de obras muito específicas, pessoas que atuem em mercados muito específicos. Cuidadores de idosos, porque a nossa expectativa de vida vai aumentar, essa é uma profissão que vai ser necessária, graças a Deus, porque estão vivendo mais. Especialistas de instalação de smart houses e designers para 3D printing. O mundo vai ser impresso em 3D. E eu quero mostrar isso como. Falei para vocês do IoT, né? Tem um site que prova isso. Se você entrar num site chamado Will Robots Take My Job e escrever seu emprego em inglês, ele dá qual é o percentual que você tem de perder o emprego. Se você trabalha com engenharia de materiais, tá feliz, tá tranquilo, 2,1% de perder o emprego. Se você é motorista de qualquer coisa, você já ouviu falar de drone? Já ouviu falar de carro autônomo? Quem aqui quer comprar um carro ou quem aqui quer o supercomputador da moda? Fala a verdade. Quem quer comprar carro é porque mora muito longe, né? Deve ter dificuldade de transporte. São Paulo, infelizmente, tem uma malha ferroviária inferior a Buenos Aires. O detalhe é que São Paulo, o estado de São Paulo tem a população do país da Argentina. Tá? E aqui tem menos metrô. Mas tirando quem tem acesso a transporte público fácil, mesmo que seja lotado, você não vai querer ter um carro. Você tem que pagar estacionamento, tem que pagar seguro, alguém arranha seu carro, alguém quebra o retrovisor. É um inferno cuidar daquilo. É um filho alcoólatra, que além de tudo bebe toda sexta-feira, você tem que completar o tanque. Né? Não, eu prefiro um computador, dá emprego. Falando de internet das coisas, eu vou roubar uma apresentação brilhante do Átila Amarindo, do Nerdcast. Vocês acompanham o Nerdologia nas quartas-feiras no YouTube? Quinta agora, né? Não? Nerdologia toda quinta-feira, gente. É formidável. Mas eu não vou fazer a apresentação dele, eu vou parafraseá-la. Um cara chamado Edward Lorenz criou uma coisinha que todo mundo que já viu Jurassic Park já ouviu falar. Qual é aquele filme Jurassic Park 1? Qual é a ideia, o conceito matemático que espalhou para o mundo aquele filme? Alguém lembra? Vou ter que começar a subornar, hein? Hã? Só faz alguns anos, mas o cara pegava a gota d'água, punha na mão da menina, a gota d'água corria para a esquerda, depois para a direita. Teoria do caos. O bater de asas da borboleta na Austrália pode causar um furacão nos Estados Unidos. A teoria do caos apregoa que são tantas pequenas variáveis que será para sempre impossível prever algo de verdade. E eu digo que esse dado só está errado, humildemente, né? Não tenho nenhum gabarito para dizer isso. Mas o Edward Lorenz acaba dando essa receita. Ele é o criador da teoria do caos. E ele descobriu essa teoria quando ele pegou 30 anos de previsão do tempo armazenada, usou 20 anos de base e tentou predizer os outros 10. E daí ele ia fazendo a comparação desses 10 anos seguintes que ele tinha armazenado e os 10 anos que o computador ia gerando por simulação. E ele viu que no começo até batia, mas logo começava a ficar muito maluco. No dia 455 o computador dizia que ia nevar -5 e tinha feito, no histórico dos dados, tinha feito sol de 32 graus. Ele falou, por que o computador não acerta isso? Então ele foi buscar a informação e viu que só para começo de conversa, os dados do serviço meteorológico usavam 6 casas de precisão. E o computador daquela época, dos anos 70, só aceitava 3. Então só de aproximação aí você já ia tendo erro quilométrico. E daí ele chegou à conclusão que a teoria do caos, o efeito estocástico, é tudo aquilo que um mesmo padrão gera resultados diferentes. É como seres humanos fazendo cidades. Todos nós, aqui no Brasil, na cultura latina, a gente coloca a igreja no centro, cerca de comércio, daí vai expandindo para fazer casas e indústrias. Só que todas as cidades ficam diferentes, com exceção da igreja matriz e do correio, tudo muda, e do Bradesco, né? Toda cidade tem que ter um Bradesco, o correio e a igreja matriz. Depois disso muda totalmente. Isso daí é chamado de efeito estocástico. E ele dizia que o mundo tem variáveis demais para que nós possamos predizer o mundo. E eu humildemente digo que é mentira. Hoje existe um conceito novo baseado na internet das coisas. Só para dar alguns números.
11 milhões de novos dispositivos entram na internet por dia, só na indústria. São sensores de temperatura, sensores de movimento, sensores de presença, alarmes. Todo dia, 11 milhões de dispositivos entram na internet. Isso significa 127 novos aparelhos por segundo entrando na internet, com algum sensor, com alguma forma de medida. Isso já é 1 milhão de terabytes por dia. 60% da banda da internet do mundo, os outros 40% é Netflix e YouTube, nessa ordem, né? Mas 60% da internet do mundo hoje é transportando dados de alguma coisa para algum lugar. O problema é que nós chamamos esses dados de dork data, dado bobo, né? Só para dar outra previsão, até 2020 estima-se que a internet industrial será 2,5 vezes maior que a internet civil, que o YouTube e o Netflix. E no que nós estamos medindo? Turbinas de avião, usinas nucleares, fábricas autônomas. Isso tudo para gerar um conceito chamado Digital Twin, o irmão gêmeo digital. Segundo o irmão gêmeo digital, eu não vou mais apenas predizer com precisão quando eu tenho que fazer a manutenção do meu carro. Hoje todo mundo que compra carro zero vai ter lá, com 5.000 quilômetros, retornar à fábrica, trocar o óleo, perde a garantia. Mas por que? Se eu dirijo tão bem, diferente do meu irmão que tem um pé de chumbo desgraçado. Não é? Por que 5.000? De onde saiu esse número? Ah, é uma estimativa média. Se eu uso o Digital Twin, eu não vou ter apenas os dados de cada componente do carro, mas eu vou cruzar com a forma com que cada ser humano dirige. E eu vou saber que este carro, para mim, pode ir até os 15.000 quilômetros, porque eu dirijo feito uma velha, sempre 10, sempre 20. Já o meu irmão, com 2.000 quilômetros, tem que trocar o óleo, porque ele é 110, 120 o tempo todo. O Digital Twin é aglomerar todos os dados que eu coleto, CAD, simulações de elementos finitos, as operações em tempo real analisadas, tudo isso, e aplicar, cruzando dados não apenas do produto, com os seres humanos que usam esse produto. Hoje uma plataforma de óleo tem 30.000 sensores, velocidade do vento, velocidade da correnteza, força de arraste da água, e nós estima-se que apenas 1% desses dados são usados para melhorar a plataforma. Aí vem a inteligência artificial de novo. A GE falou, o que acontece se eu pegar o dado de uma turbina eólica, aqueles moinhos de vento, né, que fica fazendo energia elétrica, e cruzar com os dados de institutos meteorológicos, com dados do Greenpeace, com dados de poluição e contaminação nas cidades ao redor para saber as partículas por milhão, né, o ppm de partículas que eu tenho no ar. E quando eles fizeram isso, eles melhoraram em 20% a geração energética de cada turbina. Eles conseguiram personalizar cada hélice de cada turbina eólica para cada região que ela está apontada. E cada turbina hoje é 20% melhor. Gente, isso é 1/4 da vida dela produzindo a mais. Como é que eu posso usar esses dados para melhorar? O que significa melhorar alguma coisa com esses dados? Vocês já ouviram falar de otimização topológica? É bom que eu não sou repetitivo, né? Otimização topológica é o seguinte, vamos pegar essa máquina de costura da Singer, por exemplo. Singer é uma marca fictícia, né? Que tem outra, inclusive. É que essa não tinha no Brasil. Bernina. Como é que é feita o chassi que sustenta toda a mecânica? É uma barra de ferro fundida, provavelmente, perfurada, que vai sustentar todos os componentes. Por que é uma barra de ferro fundida? Porque é barato. Eu vou verter metal quente numa forma de areia, depois eu dou uma chacoalhada, tiro a areia, retifico e fica lindo e é barato de fazer. Maravilha, é barato de fazer. Mas e para transportar essa berduega? Quanto custa o caminhão transportando um monte dessas coisas? E armazenar essas coisas, quanto custa? E se a gente disser para o software todos os pontos que eu chamo de amarração, que ele não pode mudar, que são os parafusos e as forças que ele tem que aguentar, e falar para o meu computador, tira todo o metal desnecessário daí. Ele vai fazer isso, ó. Daqui a pouco a gente descobre. Ele vai gerar uma forma orgânica. Ele vai usar curvas e conceitos matemáticos maravilhosos. Quem tiver aula com o Arthur da FATEC, vocês vão ter conceitos como o cosseno hiperbólico de x, a catenária, a curva de alta sustentação de uma corrente suspensa ao próprio peso, que é a curva de máxima resistência. Trocando em miúdos, eu vou fazer um negócio que se eu chegar para um usineiro, para um ferramenteiro e falar, cara, eu vou trocar minha máquina de costura por isso. Quanto custa para usinar isso? A primeira coisa que ele faz é pegar um cabo de vassoura e bater em você.
Imagina quantos eixos tem que ter o CNC para produzir isso. Aí entra a impressão 3D. A impressão 3D tem como papel materializar formas que de outra maneira seriam impossíveis produzir. E isso entra em parceria com outro slide que eu mostrei ali há pouco, o engenheiro de materiais. Porque na hora que eu troco um processo, não basta só tentar fazer a mesma coisa de outro jeito. Vai dar errado e você vai falar, viu? Falei que ia quebrar, todo orgulhoso. Você tem que saber aplicar as novas medidas, os novos cenários para esse produto. Para produzir formas que sejam topologicamente, a superfície topológica, sejam otimizadas. Então eu estou usando para a nova manufatura conceitos como otimização topológica, inteligência das coisas para coleta de dados, a impressora 3D para fazer a manufatura digital e o scanner 3D para digitalizar tudo que ainda não existe no meio digital. E assim eu consigo juntar esses dados, cruzá-los e dar para uma inteligência artificial decifrar. Como eu melhoro isso? Como eu aplico isso? Vocês podem pensar que ou vou ficar sem emprego, ou vocês podem começar a estudar inteligência artificial e todos esses outros conceitos. Para dar uma ideia da aceleração que o mundo está vivendo, esse gráfico já é velho, né? Quanto tempo leva um produto para chegar a 50 milhões de usuários? O rádio levou 38 anos. Pokémon GO levou 3 dias. Quem lembra de Pokémon GO? 3 dias, 50 milhões de usuários. 3 meses, um faturamento maior que Capitão América Guerra Civil. Mais de 300 milhões de dólares. O quarto mês, desapareceu. O pessoal ainda ficava jogando de teimoso, de vez em quando saía uma feature nova, o pessoal via se gostava ou não. Acabou. Aí você tem uma pequena injetora, tem uma micro retífica no seu quintal, você fala, nossa, esse Pokémon GO tá pegando, né? Acho que vou fazer alguma coisa para entrar na vibe. Vou vender chaveirinho de Pokémon para vendedor de semáforo para dar pra molecada. Cara, até você criar um molde, usinar, achar uma micro injetora, pegar o plástico que não deforme, que não dê chupagem, que não dê marca, achar o material certo, começar a bater o molde, fazer o tryout, ajustar a pressão, você perdeu a vibe. O pessoal já está tudo brincando de Minions e você tem um caixote de Pokémons para jogar fora, né? Você pegou todos, parabéns. Para atender esse novo momento mercadológico entram as ferramentas. E aí entra a impressão 3D. Só para somatizar o que é impressão 3D de uma forma que vocês não esqueçam mais, né? A impressão 3D nasceu, vocês sabem em que ano? Quem lembra que ano nasceu a impressora 3D? Vai, o que eu posso sortear para a galera aqui? Maravilha. Valendo aqui a rebimboca da parafuseta Plus. A Plus. Que ano que surgiu a impressora 3D? Quem chuta? No mundo. Quase. Eu vou deixar com ele, que ele arriscou primeiro, mas obrigado pela participação. Vou continuar fazendo esse quiz. 83. 1983 nasce a primeira impressora 3D. Sabe o que é legal? Só tinha um CAD 3D que veio em 82. Era o CATIA. CATIA. Na época, CAD era desenho auxiliado por computador. Aí os franceses fizeram um que fazia isso em 3D. E eles disseram, não, CAD são os outros. CATIA nasceu como uma sigla. Aplicação Interativa Tridimensional Auxiliada por Computador. Computer Aided Tridimensional Interactive Application. CATIA era sigla, não era nome. De 82. Curiosidade, né? Aí eu peguei esse desenho 3D, ele vai para a impressora, mas ele vai como um G-Code, muito parecido com o CNC. São instruções que vai dando camada a camada, ao invés de usinar, o que ele deve depositar para criar um objeto. Então ele vai fazer secções na linha que nós chamamos de filamento, de 0,1 em 0,1 milímetros, e essas secções são enviadas para a impressora 3D. As palavras elegantes que acontecem aqui são: ocorre uma deposição coordenada em XYZ de um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Essa definição é da American Society Test Materials, a ABNT norte-americana, que definiu isso. Mas eu acho que tem um conceito mais simples do que falar de que a manufatura aditiva é uma movimentação coordenada em XYZ, depositando um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Eu acho, honestamente, que esta foi a primeira impressora 3D do mundo. Porque na hora que eu compro um sorvetinho do McDonald's, o que ocorre ali?
uma deposição coordenada em XYZ de um material que tem viscosidade, espessura e aderência. É só isso. Isso é uma impressora 3D. Já desmistificamos que seja algo complexo? Podemos tocar para frente o termo impressora 3D? É simples, é fácil, funciona e é barato. Interessados, a Delta pode fornecer para vocês. Só para dar mais uma prova que a gente está ficando lento. A Microsoft foi a última plataforma a descobrir que a internet existia. Né? Depois ela obrigou todo mundo a usar o Internet Explorer, mas antes uma empresa chamada Netscape dominou o mundo oferecendo internet para as pessoas. E o Bill Gates dizia que era uma moda, vai passar. Como alguém podia estar tão errado? Não é mesmo? Até eles, com a impressora 3D, já incorporaram no Windows 10 Standard, tá ali grátis na loja. Um scanner 3D usando o Kinect, que o Ale da Delta também pode oferecer treinamentos e serviços. E um gerenciador de impressão 3D no Windows. Sem mencionar, é claro, que agora você tem um CAD 3D em todo o Windows 10, chamado Paint 3D. Ele já gera o 3D em formato STL, que vai para a impressora. E quem quiser saber mais sobre a história da impressão 3D, tem um documentário no Netflix, chamado Print the Legend, com a história das duas maiores empresas, a pioneira e a líder, 3D System e Stratasys nessa ordem, e duas entrantes no mercado, a MakerBot e a Formlab. É um documentário espetacular, recomendo que vocês assistam, Print the Legend no Netflix. Tem 1h40 e é muito bom, é muito dinâmico. Quais são as impressoras comerciais? Aqui eu vou me permitir passar rápido para a gente não se alongar, tá bom? Existe a de 83, que eu falei para vocês, que é a SLA, Estereolitográfica Aparatos. Para lembrar que ela é a primeira, basta ver que tem latim no nome. Tem latim no nome, deve ser coisa velha. Né? Até hoje é a maior precisão em camada do mundo. Ela usa um feixe de laser que toca uma resina líquida e endurece ao contato. Essa resina líquida ela é fotossensível. Ela se cura diante da presença da luz UV. Ela só tem uma pequena desvantagem, né? Que ela, como eu falei, ela usa um laser num balde de resina líquida. Vocês imaginam se eu coloco essa máquina do lado da prensa, que dá um golpe a cada 3 minutos? Né? Ela para de fazer a minha peça e começa a fazer um eletrocardiograma em 3D. Você vai chacoalhar tudo. Então, mas mesmo assim, é a melhor acabamento do mercado até hoje. Eu costumo brincar que os franceses foram numa feira expor o seu produto, todos contentes, passou um alemão na frente do stand, aliados históricos, né? Primeira e Segunda Guerra, só que não, hashtag. Falou, vou inventar minha própria impressora 3D. Foi no escritório de patentes, falou, moça, eu inventei uma impressora 3D que usa um canhão laser que chega no espelho, que deflete o feixe num balde que está cheio de... A mulher falou, para. Você está descrevendo a SLA. Falou, e o que a SLA usa de matéria-prima? Resina líquida, pois a minha vai usar pó. E aí a mulher muda a chave para o mineiro e fala, pó pode, e nasceu a SLS, a sinterização por laser seletivo. Ela usa pós metálicos, aço, titânio, ouro, e o feixe de laser é tão intenso que ela cria material sinterizado, metal sinterizado. É maravilhoso para aplicação médica. Poder fazer uma calota para uma pessoa que teve uma fratura craniana impressa em titânio e já levar para a sala cirúrgica e deixar ali naquele ser humano para o resto da vida, não tem aplicação igual. É a melhor que tem. Ela herda da sua irmã uma pequena desvantagem, né? Ela precisa de fundações estabilizadas e ela ganha a necessidade da ventilação forçada, porque o laser é quente. Para sinterizar titânio, você imagina qual é o feixe de laser, não é esse daqui não. Então não estou nem conseguindo achar ele. Aí a Itália cria o ALOM, a Laminated Object Modeling, que é muito parecida com as outras duas, só que ela usa folha de papel. Né? Hoje essa impressora é muito barata, ela inclusive usa papel e filme de PVC, mas o papel ainda é mais barato. O papel passa por uma super cola print dito deitada e ele vai colando uma folha sobre a outra. E antes que a folha cubra a anterior, o laser vai lá e recorta o perímetro da peça que eu quero. Qual é a desvantagem dessa tecnologia? Não dá para fazer peças com partes móveis, né? Porque o papel fica preso no recorte na cola. Mas para fazer peças só de externos ela é muito barata. Quer papel barato? Liga no Estadão. Vocês sabem qual é a maior causa de cancelamento de assinatura de jornal? Meu cachorro morreu. Você sabe para que estava sendo usado o jornal, né? O xixi do cachorro. Só para forrar o chão. Aí depois vem a primeira impressora que não usa um canhão laser, ela usa o líquido mais caro já inventado pelo homem na face desta terra. Vocês sabem qual é? O líquido mais caro que o homem já criou na terra.
Tinta de impressora. Quem falou? Esse merece. Muito obrigado pela participação. Gente, vocês acham que a gasolina tá cara? Tenta encher o tanque com um cartuchinho da HP. R$60, 3 ml, gente. Mas essa impressora, ela usa um pó que ele é compactado sobre uma mesa onde um cabeçote desenhou com cola a secção da minha peça. Aí o pó, onde tem a cola, o pó adere e o resto do pó fica ali compactado e eu tiro com um soprador de ar. E aonde entra a tinta? Depois que eu desenhei a cada camada, a tinta vai lá e pinta os perímetros, fazendo a primeira impressão a cores que nós temos notícias em 3D. É o líquido mais caro que o homem já inventou na Terra? É. Mas essa impressora ela pode usar areia, ela pode usar giz, ela pode usar até amido. Gente, amido, se a peça não ficar boa, dá para o irmão menor comer, dá para o estagiário comer. Você não contamina o mundo, alguém alimenta alguém, todo mundo ganha. Talvez a cola faça mal, não recomendo. Por fim, nos anos 90, vem as impressoras multijet, polyjet, que já depositam aí é uma loucura, que usa aqueles cartuchos, aqueles cabeçotes de impressão a laser, que são 90 microfuros, que depositam 600 gotas por polegada quadrada. A gota é tão pequena que ela tem 90 vezes 10 a menos 15, 90 picolitros. Ela é chamada de voxel, o pixel em 3D. E com essa tecnologia a gente consegue fazer coisas bem incríveis. Eu vou circular algumas pecinhas para vocês, está lá no fundo, um minuto. Então, daqui no fundo para frente, vai dar um óculos feito com borracha, com material rígido impresso. E lá da frente, no fundo, vai andar uma lente impressa em 3D com transparência. Está muito mal acabada, foi eu que fiz, perdão. Todo mundo tem uma primeira, né? Então, essa ninguém rouba, pelo menos. E finalmente, em 1988, nasce a FDM, a Fused Deposition Modeling, modelação por deposição de fundido. E essa impressora ela é importante porque ela vai ser pai e mãe de todas as impressoras que a gente vai ver em casa depois dela. Porque foi a primeira tecnologia que não usava uma resina tóxica quando ela era líquida, não usava um canhão laser que podia cegar as pessoas, né, machucar a visão, não gerava vapores tóxicos, contaminantes. É a primeira tecnologia que você pode pôr aqui e usar desse jeito. É a mais precisa do mundo. Vocês têm acompanhado aqui a torre de xadrez que eu estou deixando? É mais grosseira. Mas ela é tão barata e ela é tão acessível que chega a compensar tê-la. Eu vou passar o alê para vocês, tá? Me conhece? Foi feito com a Wacom. Ele insiste em dizer que a Wacom tem aquele olho de peixe, igual de porta, que deu uma esticadinha na barriga dele. Eu acho que é desculpa. A FDM é importante porque ela é pai e mãe de toda a impressão 3D open source. E daí vem a MakerBot depois disso. Eu vou deixar essa apresentação lá naquela máquina, os professores podem circular o PDF dela para vocês, com um comparativo de todas as tecnologias, tá bom? Então, qual é melhor em acabamento, qual é melhor em força, qual é melhor em resistência. E essas daqui são as Happy. Happy é um site na internet que eu entro e ensina como montar uma impressora 3D em casa. Tá? Então, quem quiser aprender a fazer sua impressora, a MakerBot nasceu como uma Happy. Ela deriva da filosofia Happy. Você vai comprar sua matéria-prima na Santa Efigênia e vai montar a sua própria impressora. São 18 modelos e cada vez que alguém cria um modelo novo, vai aumentando a árvore genealógica aqui. Você tem Prusa, Mendel, Delta, cartesiana, não cartesiana, são milhares de modelos. São precisas iguais estas? Não, mas vão sedimentar um conhecimento sobre impressão 3D que nenhum curso vai dar. Depois disso, mas é o que eu falei também, às vezes você não precisa aprender tudo sobre o martelo para aplicar naquilo que você quer. Vai do seu interesse. Falando de impressão 3D, a gente viu que uma das partes mais importantes, segundo a revista Exame, é o design para impressão 3D, o designer para impressão 3D. Porque a impressão 3D ela tem 3 características que eu brinco que é o vestibular para você entrar no mundo da impressão 3D. Primeiro que ela usa plásticos, né? A gente não está acostumado a ver plástico ainda na indústria mecânica, nos cursos mecânicos. E seria importante, porque é um material do futuro. Eu mesmo sou tecnólogo pela FATEC em projetos mecânicos, sou técnico mecânico pela ET e tive que aprender plásticos com a vida. Há 18 anos, desde o ano 2000, eu trabalho com impressão 3D no Brasil. Eu tive que aprender na marra, lendo spec sheet, aprendendo, ouvindo,
ficando do lado do cara que injeta molde, aprendendo com ele sobre injeção, chupagem, todas as falhas possíveis, né? Falha de preenchimento, união fria, queimaduras por luz UV. Primeira característica importante sobre a impressão 3D que eu vou falar para vocês. A impressão 3D, como vocês viram, ela ocorre por camadas, né? Então ela não tem a mesma resistência mecânica ao longo de todos os eixos. Vocês lembram o nome dessa propriedade? Imaginem comigo que isso daqui é um gancho, e isso foi feito assim. Quando eu aplico uma força, eu estou tentando, vamos dar um zoom nessas camadas que estão aqui. Eu vou estar delaminando as minhas camadas, né? Então aqui eu só tenho 70% de um equivalente injetado. Se fosse injetado, essa resistência aqui é 70% dessa peça. Mas e se eu imprimir sabendo que essa peça vai ter que levantar peso, e eu imprimir as camadas deste jeito? Que daí o perímetro, a força se distribui por todo o perímetro. Ou, dando aquele zoom amigo, né? Eu passo a fazer a força perpendicular, não perpendicular, paralela às camadas. Aí eu chego a 99% da resistência mecânica de uma peça injetada. Essa é a primeira característica importante da impressão 3D, e ela se chama, ninguém quer arriscar mesmo, valendo uma rebimboca da parafuseta? Alguém ergueu a voz, quem foi? Não? Como chama? Não, mas obrigado por participar, vai levar assim mesmo. E o pessoal tem que participar. Quando a força ela é igual em todos os eixos, nós dizemos que ela é isotrópica. E quando a força não é igual ao longo de todos os eixos, nós dizemos que ela é anisotrópica. Anisotrópica. Então, uma propriedade da impressão 3D, não importa o método, é que a peça ela é anisotrópica. Segunda propriedade interessante dos plásticos é que eles têm um alto teor de absorção de umidade. Essa propriedade vocês lembram como chamam, mas só vou premiar quem fala certo. Como chama a absorção de umidade? Higroscópio. Quem falou? Falou o quê? Higroscópio. Perfeito. Higroscópica. Higroscopia é a característica de absorver a umidade do ar. Plásticos têm essa característica, então eles devem ser armazenados com cuidado antes do uso. Depois do uso não importa, mas na hora do uso sim. Porque essa umidade, quando ela entra num cabeçote de impressora 3D que está aqui, ó, o plástico ele é tracionado e ele vai entrar nessa câmara quente onde ele vai ser impresso. E se a umidade está aqui, essa umidade expande junto com a temperatura. E isso vai afetar a característica da minha impressão. Falando em aquecimento e cabeçote, uma outra característica que eu queria citar para vocês é que o plástico ele não tem fase líquida. Ele tem só fase sólida e gasosa. Essa propriedade, vocês lembram o nome? Quem falou? Alguém sussurrou. Sublimação. Quem falou sublimação? Obrigado pela participação. Vou deixar também uma ligação contigo. Sublimação, gente. Por que é importante saber sublimação? Que isso me afeta? Eu não falei que isso daqui imprime um material que é viscoso e aderente? Como é que eu faço para imprimir algo que não tem fase líquida? Existe um ponto que todo plástico tem chamado Glass Melting Point, que é aquela temperatura onde ele ia sublimar menos 1 grau. É aquela iminência da sublimação. O nome ponto vítreo vem do pessoal que estudava as catedrais da Europa e se atentaram que os vitrais, a base era bojuda e o topo era fino. E alguém disse, o vidro é líquido. Ele escorreu ao longo de 500 anos. E aí nasceu o termo de ponto vítreo, que é um líquido de alta densidade. Hoje esse termo já é contestado, nós já falamos de plasma, já falamos de supersólidos, de superlíquidos, mas o termo que ficou, o termo agarrou o plástico. E hoje nós dizemos que todo plástico pode ser impresso naquele Glass Melting Point. E se todo plástico tem o Glass Melting Point, eu posso imprimir qualquer plástico. Basta achar qual é a temperatura e qual é a velocidade que eu tenho que depositar para que o fio fique constante. É o TG? É o TG, o ponto vítreo. Nos spec sheets você vai achar. A temperatura de impressão é sempre 1 grau abaixo do TG? É muito exato. Então é interessante que aí, quando eu descubro isso, eu vou aprendendo novos usos para minha impressora 3D. Essa peça que eu deixei aqui, por exemplo, qual é a melhor forma para imprimir essa peça? Eu já revelei sem querer, né?
Deitada. Se eu quero fazer um pendurador de toalhas para pôr no banheiro impresso em 3D, eu vou fazer deitado, para que o peso da toalha se distribua sobre todo o perímetro da camada e não separe as camadas. Não tente delaminar minha peça. Dá para fazer insertos metálicos na impressão 3D. Isto é um pendrive, mas dá para ir tão além disso. Eu não tenho restrição real do que eu posso imprimir pelo tamanho da impressora, já que tudo pode ser colado, montado. Existem 6 formas de união homologadas para o plástico. E toda impressora 3D é um CNC operado de G-Code. Então toda impressora 3D eu também posso escrever, se eu quiser, uma instrução. Isso é muito comum com as RapRaps, que eu consiga negociar com o código diretamente e resolver um erro de impressão. Aqui tem alguns faça, não faça da impressão 3D. Eu vou deixar o PDF com vocês. Não vou me ater neles agora, senão a gente não vai falar de tudo que precisa. E uma revisão rápida. Todo plástico ali tem o erro, que era a minha pegadinha para vocês, é higroscópico. Eu achava que era hidroscópico mesmo. Eu por muitos anos achei também. Aí fui corrigido, fui atrás, por minha mulher que é professora de línguas. E ela é argentina. E ela sabe melhor português que eu. Então, eu fui reprovado pelo meu pai na FATEC, né? Eu não devia esperar menos do que ser corrigido por minha mulher. Quem que é seu pai? Adilson Campos. Tive aula com ele e fiz 2 vezes. Eu tive aula 3 vezes com o Arthur. O Arthur eu fiz 3 vezes também. Eu falo dele, gostava da aula dele porque era desafiadora, mas eu troquei de professor, não consegui. O plástico ele gera um campo eletromagnético ou campo eletrostático, então cuidado na hora de aplicar ele sobre seus robôs. E aonde usar a impressora 3D hoje em dia? Esse é um trabalho que eu fiz para São Paulo Fashion Week, acreditem ou não. Nós escaneamos um papel recortado sobre os ombros de uma modelo para o Pedro Lourenço, apagamos a modelo, espessuramos o arquivo e fizemos as peças da primeira Fashion Week da América Latina, de um designer usando peças, uma coleção feita em 3D. Isso daí foi bem legal pra gente. Essa daqui é uma empresa nos Estados Unidos que ela vende fone de ouvido por $230. Você pagaria $230 num fone de ouvido? Porque, por que ela cobra tão caro? Você entra na loja, a primeira coisa que o pessoal faz, escaneia seu ouvido. Tá vendo a moeda ali, ó? A moeda é para dar parâmetro, porque esse scanner não é o nosso, que já é paramétrico. Tá? Marketing, a Wacom, pode também ver. Eles escaneiam seu ouvido e aí desenham o fone exclusivamente para você. Não vai ficar apertando, não vai ficar machucando, você escolhe as cores e enquanto você está negociando e pagando, a loja ela já tem as impressoras, ela produz, monta e te entrega um produto que é só seu, de mais ninguém. Lembra que eu falei de customização em massa agora há pouco? Isto dá um exemplo radical do tema. Pois é. E escola? Vocês acham que a gente vai conseguir preparar o mundo onde 80% dos novos empregos ainda não foram criados? Como é que a gente forma um profissional para um mundo que eu não sei o que o emprego vai demandar? Vocês têm alguma ideia de como formar um profissional do futuro? Não faço ideia. Vocês não se preocupem, ninguém sabe. Nem o Harvard, que historicamente formou todos os grandes líderes do mundo, consegue achar a fórmula mais. Uma dica, uma receita que existe hoje é uma educação chamada STEAM. Vocês já ouviram falar? Não é da Valve, tá? Não é o videogame. STEAM é Science, Technology, Engineer, Arts e Matemática. É usar todas as disciplinas em todas as disciplinas. Para dar um exemplo rápido, ou para dar o bordão antes, é fazer com que a pessoa aprenda a aprender. Né? Ela não vai mais memorizar uma tarefa, passar na prova e esquecer. Para dar um exemplo do que significa na prática, a termomecânica, uma fundação sensacional aqui em São Bernardo do Campo, ela incorporou a impressão 3D no curso de robótica deles. Hoje os alunos têm que desenhar o robô com o mínimo número de peças, com o mais leve possível, que levante o maior peso possível, fazer a automação dele no curso de robótica. Então eles usam desenho mecânico, eles aplicam conceitos de resistência dos materiais, fazem uma otimização topológica, a programação e otimização do robô, e aí tem a competição do curso. Isso daqui é uma matéria, é um projeto interdisciplinar. E por vezes o professor não vai dar a teoria e daí os alunos tentam. Os alunos tentam, falham ou acham que conseguiram e o professor faz. E aí eles vão buscar mais conhecimento, como diria o ET Bilu.
Isso daqui é a educação STEAM. É outra aplicação da impressora 3D, criando a nova educação no mercado. Nova educação que desde K5, chamado 5 anos de idade, você já pode usar. Imagina uma corrida de carrinho impulsionado a balão, como esse. Você dá o chassizinho, dá ali onde põe a bexiga, tem um L, né, tem um cachimbo ali. E você pede para as crianças usarem um CAD em navegador de internet. Já ouviram falar do Tinkercad? É bárbaro, TINKE.